Hi guys! Seja bem-vindo à nossa terceira videoaula de inglês, tá? Quero agradecer a todos que mandaram as atividades da aula anterior e avisar que ainda tem alguns alunos que não registraram lá nos comentários aqui que estava assistindo e nem me falaram nada no WhatsApp, no grupo, nem nada, tá? Então, assim, a gente precisa que vocês sinalizem que vocês estão visualizando as aulas, que vocês estão assistindo e, enfim, pode tirar foto da atividade e postar no privado da teacher, tá bom? Não coloca no grupo não, porque vai tumultuar. Então, as fotos das atividades manda no privado. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta que seja de interesse coletivo, aí você faça lá no grupo, tá ok? Nós vamos começar corrigindo a atividade da aula passada, da aula anterior, e depois nós vamos para o assunto de hoje, tá? Então vamos lá. Correção da tarefa. Só lembrando, se não tá dando para ver direitinho, então você dá uma pausada aí no vídeo, corrija e depois você dá play novamente, tá bom? Então, ó, supplies. Acho que a maioria aí colocou suprimentos, né? Que é a tradução da palavra. Mas esses suprimentos no sentido de produtos, assim. Você vai ver aí no nosso livro depois, uma historinha que tem, uma comic strip, uma tirinha aí que tem, que vai estar falando sobre supplies, que é os produtos, tá? Suprimentos. Smart, letra B, smart. Inteligente, esperto. C, neighbor. Vizinho, vizinha. D, humble, humilde, modesto, tá? Letter E, pretty, linda, bonita. É mais usado para o feminino, tá? Em alguns casos tá uma variação, mas eu coloquei como linda, bonita, porque usa-se mais quando tem algo que remete mais à parte feminina. F, downtown, centro da cidade. G, world, mundo. E H, cowgirl, vaqueira. Mas é aquela... A gente quase não tem muito, assim, né, vaqueira. A gente tem o cowboy, que é uma palavra bem usual aqui no Brasil, né? E aí nós temos o feminino de cowboy, cowgirl, que são aquelas mulheres que monta em animais, assim, né, em cavalos e faz espetáculos, enfim, tá? Number 2, as frases. Aqui eu dei um exemplo, tá bom? Não precisa ser exatamente essa, mas aqui é um exemplo. I am smart, eu sou inteligente, esperto. Paulo is smart. Olha aqui o verbo to be, tá? Que nós estamos vendo, então por isso que eu falei que dava pra usar com o verbo to be. Letter B, pretty. Linda, bonita. My mother is pretty. Até foi uma frase aqui de uma das alunas que enviou, eu peguei isso como modelo. Aqui também, muitos alunos fizeram e me enviaram também. Number 3, manga. Lembra das palavras homônimas? Então vamos lá no português, né? Letter A, my mother likes to eat a fruta, mango. My mother likes to eat mango. E the sleeve on this shirt is grimy. A manga dessa camiseta está suja, tá? Então, mango e sleeve são duas palavras completamente diferentes, mas no nosso português elas têm a mesma tradução, mas são só homônimas, tá? A mesma pronúncia, a mesma escrita, mas significados diferentes. Bom, e aí nós vamos adentrar no nosso tema, né, no nosso estudo de hoje, tá bom? Nós vamos fazer uma revisão do Days of the Week, dias da semana, tá? Então vocês têm aí, no livro de vocês, no book, tem também, tá? Eu já vou passar a página para vocês. Então repitam comigo, depois que eu falar você pronuncia aí também, tá bom? Então lembrando que o primeiro dia da semana é o domingo, certo? Então, Sunday. Aqui na frente, aqui eu coloquei a tradução das palavras aqui em inglês, e aqui na frente eu coloquei a abreviação
da palavra em inglês, que às vezes você não coloca ela inteira, né? Mas coloca só o inicial das palavras aqui dos dias da semana, tá bom? Então aqui é a abreviação das palavras. Então vamos lá, de novo. Sunday, Monday, Tuesday, quarta, ó. Wednesday, quinta. Thursday, sexta. Friday e sábado, Saturday. Em alguns casos você vai ouvir Saturday mais rapidamente, tá bom? Então esses aqui são os dias da semana. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, tá bom? O Saturday. Então, e aí nós vamos também rever algumas disciplinas escolares, tá bom? Então nós temos aqui, ó, coloquei 3 imagens aqui. Math, repita comigo, tá bom? Math. Esse TH tem som de F, é matemática. Português. Art, não é arte, tá? Art, que é arts. Science. Geography, ou tem alguma pronúncia, geograph, tá bem? Também tem geograph. History, esse H tem som de R. Physical education, ou é conhecido também como PE, que é a abreviação das letras, tá? Porque como ela é extensa e comprida, ó, Physical Education, PE, tá? English e Religion, que é a aula de religião, tá? Seguinte, open your book on page 24, essa página aqui, bom? Então, olha só, nessa página aqui do livro de vocês, na parte aqui de baixo, ó, Words, Expression. First one, School, Subjects and Schedule. Então, nós vamos ver aqui algumas disciplinas, School Subjects, disciplinas escolares. Schedule seria agenda. E também tem o nome como School Timetable, que é os horários escolares, tá bom? Então, nós temos aqui um horário escolar, lógico que não é aqui do Brasil, tá? E aí nós temos os dias da semana e algumas das disciplinas. Attention, aqui do ladinho, the days of the week can be written in abbreviated form. Então, os dias da semana também podem ser escritos da forma abreviada, que foi aquilo que eu mostrei aqui para vocês, tá bom? Então, tem todos esses que eu coloquei no slide, vocês têm aqui também, tá? Em ordem, tá? Do domingo até o sábado. E aqui, no Schedule Timetable, no School Timetable, nós temos aqui os dias da semana, os horários que essa determinada classe, sala de aula, tem lá na escola deles, e as aulas que eles têm, tá bom? Então, é uma aula de 6º ano também, mas é de uma escola de inglês internacional, tá bom? Então, nós vamos ver algumas diferenças aqui, ó. Spanish, a primeira disciplina aqui, ó, Spanish, tem espanhol, né? Math, Science, History, Arts e PE, que seria Physical Education, tá? Na Monday, na segunda. Tuesday, Geograph, Science, Math, English, Home Economics, economia, aula de economia, tá? E Computers, aula de digitação, de como usar o computador, enfim. Quarta-feira, Wednesday, English, History, Math, Spanish, Religions, Education, que é a aula de religião, e PE, Physical Education. Thursday, na quinta, English, Math, History, Geography, Computers e Art. E Friday, Science, Geography, English, Math, Science Lab e Physical Education.
Então aqui vocês não viram português, tá? Mas nessa escola especificamente eles estudam espanhol, tá? Mas tem algumas lá que também utilizam o idioma japonês, francês, italiano, tá? Então assim, as aulas iniciam nessa determinada escola 8:30 a.m., lembrando que o AM é antes do meio-dia, tá? E o PM pós meio-dia. E aí eles param pro almoço, meio-dia, almoçam na escola, retornam 1 p.m., 1 hora da tarde, e a última aula inicia às 10 p.m., às 2:10 da tarde, tá bom? Então um pouco diferente do nosso aqui, certo? Então, aqui nós temos as disciplinas e também nós temos os dias da semana. Outro assunto que nós iremos ver hoje aqui também são artigo indefinido, tá? Então nós vamos ver 3 artigos indefinidos aqui hoje, que está na página 27 do livro de vocês, tá bom? Então olha só, aqui tá em forma de... a explicaçãozinha, mas está escrito em inglês, e aqui tem umas imagens, eu tentei colocar aqui para vocês também em português, tá bom? Então, é um artigo indefinido. Então, se eu quero dizer assim, não é uma coisa assim específico que eu estou dizendo, a caneta, a bola, alguma coisa que eu estou descrevendo, mas que não é algo específico, né? Que eu não estou me referindo a de quem é, enfim, aquela coisa específica. Então, eu vou usar esse artigo em inglês. E ele significa, a tradução dele em português é um e uma, tá? Então, esse a significa um ou uma. E quando eu uso? Eu uso antes a próxima palavra que vem, que vem depois dessa, ela tem que ter uma inicial de consoante, tá? Então, ó, a book começa com B é uma consoante. Então, um livro, a chair, uma cadeira, a sharpener, um apontador, tá bom? Então, esse A, só a palavrinha A, ela é usada antes de consoante, tá? An apple, an eraser, uma borracha, uma maçã. Então, também significa um e uma. Então, o a e an, os dois vão significar um e uma. Só que a eu uso antes de consoante e an eu uso antes de vogal, tá bom? Então, ó, an umbrella, an apple, que eu vou misturar tudo, vai ficar tipo, na hora da fala, né? Fica um pouco rapidinho, aí fica, mas seria an apple, mas aí junta fica an apple, an orange, tá? Só que aí tem um detalhezinho importante aqui nesse an, ele é usado antes de vogal. Ok, já entendi isso. Mas existem algumas palavras em inglês que elas não se escrevem com vogal, mas elas têm o som de vogal. Um exemplo aqui, ó, antes do som, também é usado antes do som de vogal. Então olha aqui, ó, hour, esse H aqui da palavra hour, que é hora, ela não tem pronúncia, tá? Então, só que ela se escreve com H, que o H é consoante, mas ela não vai ter pronúncia. Então, ó, an hour, porque o som que ela faz já é de vogal, a primeira é vogal. Então, hour, ó, o som de all, então eu uso an, porque é o som de vogal. Agora, olha aqui a palavra hospital, que também tem um H, tá? Só que aqui na palavra hospital, esse H ele tem som de R. Se ele tem som de R, eu não posso pôr an hospital. A hospital, um hospital, tá? Então assim, quando que eu vou saber? Isso daí é conforme a gente vai estudando, conforme a gente vai aprendendo e vai memorizando, tá bom? Então assim, an hour, a hora. Então, esse H não tem som, então é o som da vogal, então eu vou pôr an. A hospital, o H tem som de R é consoante, então eu vou pôr A, tá?
E o outro é o some, que significa alguns, algumas, um pouco de. Então, esses dois que a gente viu, a e an, são para singular, quando é uma coisinha só. Agora, quando eu tenho mais de um, igual aqui eu tenho duas borrachas, então, ó, some eraser, algumas borrachas. Aqui eu tenho réguas, algumas réguas, some rollers. É lógico que eu posso falar two eraser, three rollers, posso, mas eu também posso colocar, tem algumas aí. Tem algumas réguas, some rollers, algumas réguas, tá bom? Então são essas três palavrinhas aí, a, am e some, são os nossos artigos indefinidos de agora, tá? Na página 27 de vocês aí, eu vou pedir para que vocês acompanhem, eu vou fazer com vocês a atividade, e aí você vai completar na número 12, na número 12, a, some ou am, tá bom? Então assim, eu não tenho um slide aqui, eu só vou falar e você acompanha aí, qualquer coisa dá pausa no vídeo. Melissa has a school supply list to buy. Complete with a, an or some, tá? Então a Melissa, ela tem que comprar ela tem uma lista de produtos de escola para poder, alguns produtos para poder adquirir. Então você vai completar com a, an ou some. Letter A, letra A, tá? Pencil. Pencil é um objeto só, então começa com consoante, então eu vou pôr A. Então, a pencil, um lápis. B, paper clips, clipes de papel, aqueles clipezinhos. Então, se tá no plural, eu vou usar some paper clips. Letter C, tape. Tape é fita adesiva. A tape. D, stapler. Stapler é grampeador, tá? Então é um só também, é consoante, então a stapler. Marker pen, aquela caneta de marca-texto, tá? A marker pen, porque é consoante também, é um só, singular. F, eraser, ó, começa com vogal, então eu vou colocar an eraser. G, pencil case, a pencil case, um estojo, tá? Blue pens, canetas azuis. Então, letter H, some blue pens, algumas canetas azuis. Então, a ordem ficou a, some, a, and, a, some, ok? Number 13 aí. Você tem um box de palavras, fruit, river, animal, vegetable, sports, instruments, object, planet. Vocês têm uma lista de um box de palavras e aí você vai completar na frase, nas frases abaixo, uma dessas palavras que está no box de palavras, tá? Complete the sentence with the following words. Você vai completar as sentenças de acordo com o exemplo, tá bom? Don't forget to use the correct infinitives, indefinitive articles. Então, não se esqueça de colocar o artigo indefinido correto, tá? A or an. Aqui não tem some, tá bom? Então, letra A. A chicken, já tá feito, tá? A chicken is an animal. A galinha é um animal. O frango é um animal. Letter B. A tomato is a vegetable. O tomate é um vegetal. É um, fruto, né? Mas, tem fruta aqui também, mas a gente tem uma outra fruta aqui também, tá? Letter C. An orange is a fruit. C. An orange is a fruit. Olha só, a gente usou os dois artigos aqui, tá vendo? An orange, a laranja, is a fruit. É uma fruta, tá? Letter D. Tietê is a river. O Tietê é um rio. Letter E. A piano is an instrument. An, tá? É um instrumento, como é vogal.
F. Volleyball is a sport. Volleyball is a sport. Voleibol vôlei é um esporte. G. Jupiter is a planet. Júpiter é um planeta. E letter 8. A vase is an object. O vaso é um objeto. Então, nós conseguimos encaixar todas as palavrinhas aqui e usando também o artigo indefinido, ok? Se você foi rápido demais, volta aí um pouquinho que você consegue se encontrar, tá? Para casa, eu vou pedir para que vocês façam a página 25. Essa página aqui, 25. Você vai responder essa página. O que você vai fazer nessa página? Tá vendo que na 24, na 24, deu um modelinho aqui de uma school timetable, um horário de agenda escolar. Aí aqui nós temos uma para você completar. Então aqui você vai colocar a agenda sua dos horários que você tem lá na escola, tá bom? Lembrando que você vai escrever as disciplinas em inglês, não em português, tá bom? Você vai olhar também aqui esse aqui é número 7, que começa na página 24, você vai olhar aqui as aulas deles e responder as perguntas que estão em cima. A número 8 você vai completar com as aulas que você tem lá na nossa escola que a gente estuda. E a número 9 você vai procurar essas imagens, que são as disciplinas, aqui no Caça-Palavras. Lembrando que elas não estão com o nome aqui, mas tem uma imagem que remete, que relaciona aquela disciplina, tá bom? Então você vai procurar aí. Tira uma foto, tá? Da atividade feita e manda lá no privado da teacher, ok? Outra coisa que eu quero pedir para que vocês façam é que no caderno, no notebook de inglês, para vocês copiarem essa explicaçãozinha aqui. Já até coloquei aqui, ó. Seduc School, date, April 7th, 22, artigo indefinido. Não precisa desenhar, tá bom? Você vai colocar só o que está escrito, ó. A11 usado antes de consoante. Se você quiser escrever exemplo, a book, assim, tudo bem. And, tá? E some, tá bom? Se você puder escrever isso aí no seu caderno, vou ficar bem happy, bem feliz, ok? Nos vemos na próxima videoaula. See you!